está preso o maior assassino da história recente deste país, o maníaco do parque. Este cidadão aqui, ó. Esse filme era muito necessário ser feito, assim, a gente entendeu isso, que tipo, quase como uma reparação histórica para essas mulheres que foram vítimas dele. Na época foi contada uma história só, que era a versão dele, que a mídia deu muito ibope, muita voz para esse cara, e ele falou, e ninguém nunca teve chance de contar a sua versão. As mulheres, elas sofreram muito preconceito, foram muito julgadas. Então, assim, eu acho que como cineasta, para mim, me interessam essas histórias que a gente questiona coisas, que lida com, obviamente, com a mente humana, né? Mas eu acho que é um filme que vai gerar reflexões muito sérias, assim, sobre vários aspectos. Meu nome é Lúcia, eu tenho 22 anos. Eu não sei como é que isso aconteceu. Já são 4 mulheres encontradas sem vida no Parque do Estado. Por acaso vocês têm alguma pista nova? Esse crime não é comum. Quando você tiver alguma coisa pra mim, você me procura. Uma mão lava a outra, meu amor. Helena. A Helena, na verdade, ela é uma personagem ficcional. Ela não existiu de verdade, mas ela é uma representação de vários símbolos que trazem o ponto de vista dela na história. Porque ela é uma jornalista jovem, mulher, que está num ambiente jornalístico muito dominado por homens, nos anos 90. Tudo isso traz uma perspectiva muito específica. Então, quando ela cobre o caso, ela olha para essas vítimas e ela consegue entender que isso não é uma história sobre um homem matando várias mulheres. É tipo assim, é uma história de várias mulheres que morreram por causa da atitude de um homem, sabe? Uma época muito machista também. Uma época muito machista, e hoje também é muito. A violência de gênero é um negócio que a gente lida diariamente. A Helena lida com isso na redação, e a gente está falando da violência de gênero desde as mais sutis até as mais graves, e todas elas são muito nocivas. Então eu acho que essa minha personagem, ela traz um ponto de vista muito interessante, porque ela se identifica muito com essas vítimas, ela tenta ser justa com elas o tempo todo, e ela questiona todo esse sistema, sabe? Claro. Porque é muito sensível, é uma história muito triste, mas não é uma história tão incomum. Mulheres estão sendo assassinadas todos os dias. Interessante, né, a gente imaginar por que trazer, né, uma história tão trágica, né, que envolve assassinatos, né, um criminoso, justamente para a gente refletir novamente sobre questões que estão colocadas no filme, que não passam só pela história de um serial killer ou por uma jornalista que está investigando o caso, que é a história fictícia, né, que tem como pano de fundo o maníaco do parque. Envolve também a espetacularização da violência, a ética do jornalismo em relação a informar a população sobre o que de fato são as coisas e as intenções reais. Quer dizer, o que é que é mais importante? Você informar as pessoas ou faturar em cima da tragédia? Então, existem vários elementos nessa história de crime real. Que vira um espetáculo, na verdade, naquele momento, né? Exatamente. O pessoal que está acompanhando. Como acabou se transformando numa questão recorrente nos dias de hoje. A gente hoje em dia vive a violência como entretenimento. E ela se ramificou e entrou no cerne da sociedade. Sim. De tal maneira que atualmente disputa posicionamento político. Isso é muito grave. A gente precisa pensar profundamente, repensar a nossa sociedade e entender que a violência, a brutalidade, o ódio não pode ser algo pertinente. Bom, Silvério, eu imagino que deve ter sido assim para você essa preparação
para fazer essa personagem que é tão emblemático, que é tão que ficou na memória, né, dos brasileiros por tudo que aconteceu. Não deve ter sido fácil. Como é que foi? Eu acho que foi um trabalho bem difícil, acho que é o trabalho mais desafiador da minha carreira. São 2 meses e meio de preparação e esses 2 meses e meio foi muito primordial, porque a gente tinha uma preparadora de elenco, que é a Larissa Brache, que foi muito especial nessa construção. A gente tinha acesso a muitas informações que não estão públicas, como o processo, vídeos, áudios de coisas que as pessoas não têm acesso e que a gente teve acesso por conta da construção do filme, de um documentário, de um podcast que também está sendo lançado juntos. Então todo esse material foi trazendo como base para a minha construção. E eu acho que em nenhum momento houve um envolvimento emocional da minha parte. Eu gosto de falar isso, eu sou ator. Como ator, eu sou técnico. Eu aprendi a ser técnico para a construção das emoções. O meu trabalho como ator é convencer o espectador da emoção e não que eu vivencie essa emoção. Eu preciso ser o suficiente, oferecer o suficiente para que o espectador adentre nesse universo e acredite que aquilo é real. Você acompanhou, você viu, como você mesmo falou, materiais, parece que você também viu várias entrevistas a respeito do assunto, da época, do que aconteceu e tudo, para poder realmente incorporar isso, esse personagem. Durante 2 meses e meio eu vivi em função disso, assim. O meu dia era completamente fechado para ver vídeos, informações, leituras sobre esse caso, o que está publicizado, o que não está, enfim, tudo que é informação que fosse chegando a respeito, além das horas de ensaios que a gente tinha, era essencial e muito importante para a construção. Importante a reflexão que também esse filme vai deixar, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse filme tem uma responsabilidade. A gente tem uma preocupação muito séria sobre falar do ponto de vista feminino. A gente sabe que as vítimas, além de vítimas, foram revitimizadas durante a história. Elas não foram ouvidas. As sobreviventes também não foram ouvidas devidamente pela imprensa na época. Então a gente quer desconstruir esse lugar machista, misógino e trazer talvez uma visão um pouco mais positiva e um pouco mais necessária sobre a visão da mulher e da importância da visão dela sobre essa tragédia. O público vai se surpreender. Eu espero que sim. Eu vi o filme há pouco tempo, foi a minha primeira exibição vendo. Eu fiquei muito surpreso, eu estou muito feliz e eu acho, inclusive, que é um dos melhores trabalhos que eu fiz até agora. Tell me where did you sleep?